E aí, meus consagrados, eu sou o Gabriel Antunes, da página CS News Brasil, e tô aqui nesse vídeo para liberar uma palavra sobre você. Mas antes, você precisa se inscrever no canal Gabriel Comum e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos e para eu saber que vocês estão gostando e acompanhando aí esse meu serviço. A palavra que eu quero trazer está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Ao invés de eu ler ela direto, eu vou ler, pausar, falar umas coisas, voltar, continuar. Beleza? 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Ou seja, aqui está trazendo meio que uma biografia, o currículo de Naamã. Ele era um homem, vamos colocar assim, meio que idolatrado, porque ele era conhecido por ter vencido a guerra. Então, além dele ser o chefe do exército, ele era tipo o primeiro-ministro, o rei confiava muito nele. Então, todo mundo conhecia ele como um homem, vamos colocar assim, um homenzão, um homem de verdade, um homem admirável, cheio de poder, de garra, venceu guerras e admirado pelo rei. Então, era como se fosse, tipo assim, um dos homens mais próximos do rei era ele e ele era admirado pelo rei. Então, se é narrado isso sobre ele, o que é que eu entendo? Que ele mesmo tinha um conhecimento de quem ele era e isso aí podia se tornar para ele tipo um ídolo. Ele ser o próprio ídolo dele. Diante da consideração que ele tinha do próprio rei, do povo, da inveja, da idolatria, da admiração do povo dele, isso faz com que ele se enganar e ele olhar para dentro de si, pode ser que ele se torne um ídolo de si mesmo e passa a ser o seu próprio Deus. Então, essa primeira ideia que está falando de Naamã é para a gente olhar para ele e falar assim, era um homem admirável. Então, é lógico que pela ideia que vai ser trazida no texto, ele também se admirava e talvez esse seja um dos problemas de Naamã que precisa ser quebrado. Então, o título do vídeo que eu estou colocando aí é Matando o Ego. Então, Naamã é tipo exemplo de alguém que precisa ter o ego quebrado pelo Senhor para que ele possa destruir o ídolo e enxergar Deus do jeito que ele é, enxergar Deus tipo face a face. Então, a primeira ideia aí é o quanto admirável é Naamã, e por ser quem era, ele provavelmente se admirava tanto que fazia dele como se fosse um ídolo, um semideus, né? Tudo que a gente tem como ídolo é como se ocupasse o lugar de Deus na nossa vida, e aí ele próprio ocupava o lugar que deveria ser destinado ao Senhor. Mas esse homem, valente guerreiro, era um leproso, ou seja, está narrando e está falando assim, olha como ele é admirável, ele venceu a guerra, o Senhor usou ele para vencer a guerra, ele era admirado pelo Senhor dele, o rei admirável ele, mas ele era leproso. O que a gente pode pegar disso aí já para o nosso coração? Imagina que você tem uma lanchonete aí que você vai sempre. Nossa, a melhor coxinha da cidade, você sempre vai, come nessa lanchonete, você ama a coxinha de lá, nossa, véio, a melhor coxinha do mundo é nessa lanchonete. Até o dia que a vigilância sanitária vai lá e vai dar uma verificada na lanchonete. A ótica que a gente tem da coxinha é uma, só que é como se quando a vigilância sanitária viesse sobre a coxinha, liberasse uma ótica diferente. É como se a luz chegasse na coxinha e eles fossem olhar a coxinha como ela realmente é. E aí eles descobriam que as coxinhas eram meio podres, coliformes fecais e coisa velha e os restos de comida misturado lá que estava meio podre com as podres novas. E aí pela visão nova você descobre que a coxinha talvez não era tão boa assim. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a gente ia comer esse Naamã e talvez a gente ia comer essa coxinha. Primeiro está narrando as qualidades. Quem eu sou? Sou um rapaz isso, sou um moço isso, mas com a ótica nova, mas tal defeito. Essa letra às vezes pode servir como uma referência a uma ótica nova, uma luz nova que incide sobre nós. E aí a gente é esse pecador que quando a luz de Cristo vem, a gente está nu, sujo e agora a gente está na luz. Então às vezes quando a luz vem, incide uma nova ótica sobre nós, a ótica de Deus, e revela quem a gente é. É como se agora a gente fosse aquela coxinha velha que todo mundo gostava, mas ninguém descobria que tinha umas 3 semanas que ela estava lá porque alguém esquentava ela. Então a lepra de Naamã mostra que ele era admirável, ele era formoso, ele era um valente guerreiro, ele tinha admiração do rei, mas era leproso. Ou seja, tinha uma coisa ali no coração dele,
no ser dele, as feridas abertas e tudo que mostrava que... Mas não era bem assim, então ele não tinha talvez o que ele mais precisava, que era a saúde dele, ainda que ele fosse admirável. Beleza? Então volta na coxinha. A gente é essa coxinha. A luz de Cristo vem e libera, a gente mostra quem a gente é, independente quão formoso a gente é, independente quão admirável a gente é. Tipo, pode ser que o presidente nos admira, mas pela ótica de Cristo, a gente é a coxinha velha estragada, apesar que tem a admiração dos outros. A gente tem essa lepra no coração. A ótica de Cristo vem, lepra. Beleza? Ora, os arameus tinham feito uma incursão na terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova, que ficara a serviço da mulher de Naamã. Disse a ela sua senhora: se meu amo se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida o livraria de sua lepra. Existem algumas considerações, porque essa moça, ela meio que passa despercebida. Ela que vai lá e fala para a mulher de Naamã: quem dera meu amo fosse encontrar o profeta e seria curado. Essa moça, ela foi pega como escrava, foi roubada da terra dela e foi levada para servir. Ainda assim, ela libera uma mensagem da boca de Deus para Naamã. Ela que é tipo uma profeta, vamos colocar assim, que libera uma palavra da boca de Deus para Naamã. Se encontrar com um profeta, tu seria curado. E não só isso, mostra o quanto ela já conhecia do próprio Deus. Além de falar que o profeta de Deus, que não era o mesmo Deus da região deles lá, era o Deus verdadeiro, tinha poder de curar a lepra dela, a lepra dele, ela reconhecia que Deus dava a ela o poder de perdoar, ainda que tivesse acontecido o que fosse, ainda que ela fosse uma escrava, ainda que ela tivesse sido roubada da terra dela. Não fala o que aconteceu com a família dela, mas é uma moça muito nova. Então, se a gente for fazer o estudo de quem é essa moça, a gente vai ver que a situação dela não é uma situação comum. Mas, por conhecer um Deus verdadeiro, ela libera perdão sobre Naamã, falando que, quem dera meu amo fosse até o profeta e fosse curado. Então, uma menina que já conhece o Deus verdadeiro, expressa o perdão de Deus. Ela mostra, ela podia ser ressentida, ela podia falar assim, que se lasca esse Naamã, filho. Tomara que morre. Mas não, ela mostra, o quanto ela conhece Deus. Então, à medida que ela perdoa muito, ela mostra o quanto ela conhece muito a Deus. Mais uma vez, voltado para você. À medida que você muito perdoa, revela o quanto você muito conhece Deus. Se você perdoa pouco, você conhece pouco Deus. Se você perdoa muito, você conhece muito Deus. Bonito. Naamã foi então informar ao seu senhor: uma moça da terra de Israel disse tal e tal coisa. Gostei dessa tradução aqui. Disse tal e tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 ciclos, 600 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Ou seja, para agradar o outro rei, ele levou um tanto de coisa. Tanto de presente aqui e a carta de referência do rei. Só uma deixa. Os reis, quando mandavam uma carta antigamente, tinha um carinho que era do próprio rei. Para mostrar que o rei que mandou. Tinha umas coisas que mostravam que era o próprio rei. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus vem e caminha no nosso meio, ele faz muitos milagres. Os milagres são como o carinho de Deus para falar assim: eu e esse cara somos um só. Então, o rei, Deus, está mostrando que Jesus e ele são um só por meio dos milagres. Então, os milagres servem como um carinho de Deus Pai, revelando no Filho que eles são um só. Peguei a deixa. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, porventura Deus, dono de morte e vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria culpar de lepra? É claro que busca pretexto contra mim. O outro rei ficou louco, ele chegou a rasgar as roupas, ele ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. Falei assim: o que esse cara está querendo? Quem que ele está pensando que eu sou para curar a lepra? Mostra que esse rei realmente conhecia Deus, porque o cara estava oferecendo coisa para Deus, porque como tinha uma deusaiada louca naquele tempo,
O povo queria agradar os Deus ofertando coisa para ganhar coisa. Só que Deus, filho, é de graça. As coisas que Deus dá é de graça. Então não adianta tu querer, eu vou fazer isso para agradar a Deus. É tipo o povo que quer ser dizimista, porque para eles dízimo é tipo poupança. Vou pôr 10% de dízimo, que lá na frente eu ganho um apartamento. Se lascar com esse dízimo teu aí. Então isso aí é tipo um Deus mitológico, é um Deus louco lá da época deles. Então o rei fica louco. E além disso ele fala assim, isso aí é uma cilada, esse cara deve estar querendo alguma coisa, tipo um cavalo de Troia que tem nesse presente dele aí. Então ele fica louco e fala, não, rasga as roupas e tá querendo comprar, não. E ele é um homem temente a Deus, pela passagem aqui, ele teme a Deus, então ele sabe que se ele receber isso em nome de Deus, ele tá mais lascado ainda. É tipo aquilo que Paulo fala, né? Que quando ele conhece a Cristo, o que ele tem é tido como esterco. Então ele vê que aquilo ali, por mais precioso que fosse, é tipo, não vale nada diante da presença do Senhor que acompanha ele lá. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe dizer-lhe, por que rasgaste tua veste? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Engraçado, é tipo o povo chegar lá para contar, né? Ou chegou um Naamã lá que o rei ficou louco de raiva, chegou a rasgar as roupas. Vai lá dar jeito. Ele fala assim, não, deixa que eu vou lidar com esse cara aí. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Agora entra a questão do ego de Naamã, volta lá no começo, que está narrando as benfeitorias dele, quem ele é, admirável, o rei gosta dele, o povo admira, ele é tipo o capitão. E aí ele chega lá para conversar com o profeta nem foi lá receber ele, tipo assim, pode entrar. Ele nem foi lá abrir a porta, chegou o cara deve ser com umas rouponas bonitas. Chegou o cara, o profeta lá, Eliseu só falou assim, pode entrar. E nisso aí ele já falou assim, cara, por que ele tá me tratando assim? Por quê? Porque, filho, o cara era profeta de Deus, ele conhecia Deus. Quem que era um cara, por mais que ele tivesse méritos e agraciado, por mais que ele fosse reconhecido por Deus, pode entrar. Isso aí o cara já deve falar assim, velho, toda a vida eu fui bajulado, por que esse cara não me bajula? Isso aí já foi tipo um choque no coração de Naamã de não ter sido recebido. Aí o cara fala assim, vai lá desculpa. Sete vezes no Rio Jordão, se lava que você será curado. Aí ele fica com raiva e vai embora, né? Não entendeu nada, foi tipo maltratado, o cara só mandou ele lá no rio, ficou sem entender. Aí ele fala que pensou que o cara ia fazer alguma coisa, então, ou seja, ele estava cheio de expectativa, ele tinha expectativa de quem ele era, ele sabia quem ele era, poderoso e tudo, então ele já foi tudo imaginando uma cena, ele já deve ter criado uma cena na cabeça dele de como ele seria tratado, de como ele seria curado, de como o profeta ia se comportar com ele. Mas aí foi totalmente diferente e ainda o profeta falou, vai lá, toma banho 7 vezes e você vai ser curado. Então o cara falou assim, nada a ver com o que eu pensei, ele imaginou tudo errado e ele foi embora com raiva. Aí, será que... Desculpa de novo. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfá, não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Esse é o tchan da passagem. Por quê? Naamã, cheio de expectativa, imaginou um monte de coisa. Como era só lavar no rio, ele foi embora com raiva, porque ele foi meio que maltratado pelo cara. Tipo, não maltratado no sentido de desfazer, mas que ele queria tipo, ser privilegiado, ele queria ser exaltado, idolatrado. O cara não fez isso e só mandou ele fazer isso. Provavelmente ele queria o quê? Você vai ter que matar um Golias. Mata o Golias que será curado. Tipo um desafio louco. Você vai ter que estar nas catacumbas do não sei o quê.
pegar uma maçã dourada e você vai ser curado, porque você é guerreiro. Então, provavelmente, por ele ser cheio de si, cheio de ego, e pensar que ele era bom demais, ele pensava que ele seria, de alguma forma, teria que conquistar a cura. Ele teria que fazer alguma coisa que agradasse o profeta, agradasse o rei, e aí ele teria a cura. Então, quando o cara fala assim, só vai e lava, ele fala assim, o que esse cara está falando? Porque, na verdade, o coração dele, por ser quem era, por idolatrar a si próprio, ele pensava que ele teria que fazer algo. Ele pensava que ele teria que vencer um desafio, ele pensava que ele teria que conquistar a cura. Isso remete lá no começo daquilo que eu falei. Ele se idolatrava, ele era o Deus dele. Ou seja, ele queria provar que ele merecia a cura. Então, ele despreza a receita do profeta, porque é muito fácil. E ele não conhecia Deus. Então, para a gente que tem conhecimento de Deus, ainda que pouco, a gente sabe que aquilo que Deus dá vem de graça. Tu pensar que tu pode fazer alguma coisa para merecer as coisas de Deus, filho, é de graça. Então, se tu pensar, eu vou fazer isso, porque tu vai cair na cilada de Naamã, porque tu vai trabalhar de graça, porque Deus não vai estar olhando o teu trabalho, está olhando o teu coração. Então, se tu pensar que, pro meu esposo, porque eu vou ser merecida, a minha cura vai ser merecida, que, filho, tu tá numa cilada lascada, tu é tipo um Naamã dos tempos modernos. Então, isso aqui mostra o quanto o ego dele era idolatrado, o quanto ele se idolatrava, o quanto ele era narcisista, o quanto ele se amava, o quanto ele estava acima de tudo, e isso precisava ser rompido. Então, quando os servos dele falam, se ele tivesse mandado uma coisa difícil, você teria feito. Então, ou seja, os caras conheciam ele, falam assim, ele está indignado porque é fácil, é só ir lá e se lavar. Então, ele não gostou por causa disso. Então, ele ouve o servo. Então, outra questão importante, o quanto a humildade aqui expressa no sentido de apontar para a revelação da glória de Deus. A menina revela a glória de Deus, porque ela conhece o que, que Deus pode fazer, mostra o perdão de Deus, ou seja, ela conhece muito a Deus, porque ela perdoa muito, indica o caminho para ele, lá no começo. E agora o servo dele humilde fala, Senhor, acho que é os caras meio sem graça, Senhor, o que... Se fosse difícil, tu faria, porque não fazia o que é fácil. E aí ele ouve o servo, então ele se inclina a ouvir. Então, entende que Naamã tá saindo do topo e já está se curvando, e ele começa a matar o ego dele quando ele ouve o que o servo fala, e quando ele se põe a caminhar na direção do Rio Jordão, aí, cara, ele tá muito quebrando o ego dele, porque ele estava irritado, ele não ia obedecer, ele não gostou da forma que ele foi tratado, ele não gostou porque as expectativas dele não se cumpriram, mas agora Naamã tá se curvando e tá matando o ego dele. Ele mata ao ouvir, ele mata ao caminhar na direção do Rio Jordão, então ele já tá caminhando na fé. Cada passo que ele dá na direção do Rio Jordão, ele está acreditando que ele vai ser curado, ele está sendo obediente a Deus, porque aquilo que sai da boca do profeta é a palavra de Deus. Então, mesmo que ele não conheça, ele está obedecendo a Deus e se põe a caminhar na caminhada de fé. Então, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Isso me lembra Eustáquio nas Crônicas de Nárnia, porque pareceu um pouco, porque Aslan, quando encontra Eustáquio, você que não conhece, Eustáquio era um menino chato, insuportável, de caráter muito duvidoso e que incomodava todo mundo. Ele, por ser muito ganancioso, o que a gente pode estabelecer com o Naamã? É a ganância dele, eu sou dono de mim, a idolatria do ser, o ego dele. Então ele acha um tesouro e ele quer tesouro tudo para ele, não quer dividir com ninguém, e aí ele dorme nesse tesouro e se torna um dragão. Quando ele se torna um dragão, ele passa pelo processo de ser dragão e de se assustar, até quando ele encontra com Aslan. Aslan, nas Crônicas de Nárnia, é tipo Jesus. Esse dragão começa a tentar romper a pele dele por conta própria. Toda vez que ele arranca a pele, nasce uma pele nova, porque ele quer se despir daquilo. É como se ele quisesse converter. Se a gente colocar na aplicação da linguagem nossa aqui, Eustáquio e Naamã, nem converter por conta tudo consegue. Então Eustáquio está rompendo a pele ali, por conta própria, a pele sempre volta. Até que Aslan chega, dá uma carcada no coração dele lá, e aí a pele se desfaz inteira e ele fica parecendo um franguinho. Por isso que eu lembrei quando Naamã ficou com a pele igual de criancinha. Então ele ficou tipo um nenenzinho. Então a conversão de Eustáquio, e agora é tipo a conversão de Naamã. Dá para fazer um paralelo dos dois, porque os dois estão na mesma situação.
A casca dura e grossa de ferida de Naamã, a casca dura e grossa do dragão que Eustáquio era, se converte. Não por mérito. O que precisa ser quebrado em Naamã? Filho, mérito nenhum na tua conversão. É só pelo poder da palavra de Deus. Eustáquio, mérito nenhum, filho. Quanto mais tu tentar arrancar por conta própria, vai nascer outra. Até que o Senhor mesmo venha e arranque a pele. É tipo esse esquema aí. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Então ele volta, tipo aquele leproso do Novo Testamento que volta para agradecer. Ele não foi embora. Então já mostra o coração dele. Ele volta como o leproso do Novo Testamento lá, dos 10 que voltou um. Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Antes do presente, ele professa a fé agora pela revelação do poder de Deus sobre ele, através da obediência. E aí ele vai falar, e agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão o que há em Israel. Ele agora tem um encontro pessoal com Deus. Ele, Deus, tete a tete, Deus revelando a glória dele. Ele olhava as feridas, viu as feridas curando, ele se torna uma nova pessoa e ele reconhece e se prostra. Eu me prostro diante desse Deus. Diante de tantos Deus que existia, esse homem agora é curado. Pela obediência à palavra dele, ele obedeceu aquilo que foi proposto e Deus fez e revelou a glória dele. E agora ele está prostrado. Ele não tem outro Deus. Ou seja, quando ele fala, não há outro Deus senão esse, nem ele próprio é mais o Deus dele. Ele destituiu o cargo de Deus dele. Até o rei dele lá podia ser um Deus também. Ele agora destruiu os ídolos e se rende. Não há outro Deus senão a ti, Senhor. E aí só que ele ainda tá besta, né? Tipo, como eu acabei de converter. Então quando a gente converte, tanto de bestagem que a gente fala, né? Por favor, aceite um presente de mim, teu servo. Ele ainda tá tipo assim, eu quero oferecer alguma coisa. Não, ele é acostumado sempre a oferecer, ele quer oferecer alguma coisa. Aí Eliseu vai responder, pela vida do Senhor, a serviço de quem estou, nada aceitarei. Naamã, pega essa, filho, é de graça. É de graça. O que Deus faz é de graça, não por merecimento, não por mérito, é de graça. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Ou seja, ele ainda insistiu. A palavra está expressando isso. Ele ofereceu. Ele ainda está querendo uma forma de... Ele ainda não entendeu que o que vem de Deus é de graça. Naamã então disse, seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui à terra, que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, somente ao Senhor. Esse homem converteu. Esse homem se encontrou com Deus. Ele se prostra de Deus, destitui todos os ídolos. Deus agora é o Deus dele. Ele é tipo Eustáquio nas crônicas de Nárnia também. Agora eu conheço Aslan. Aslan chegou até mim. Deus chegou até Naamã, curou a lepra dele. E agora ele é curado e o cara está indo testemunhar. Imagina quando esse cara chegar e aquele povo que já... O povo já admirava ele, mesmo que ele era um leproso. Imagina agora, quando ele for curado e chegar curado, e aí entra a dinâmica do quanto Deus é poderoso. Porque na idolatria era, o povo olhava para Naamã ainda com lepra, o idolatrava, nossa, guerreiro e tudo, igual está escrito. Agora Naamã chega curado. Agora, quando eles olham para Naamã, eles não olham mais para Naamã, eles olham para o que Deus fez em Naamã. E aí está revelada a glória de Deus. Então Naamã agora é tipo um pregador da palavra. Ele nem precisa muito falar, ele só precisa caminhar. E o povo vai falar assim, não era ele o leproso? E ele vai falar assim, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Não esses deuses que a gente tem me curou e não há outro Deus senão esse. Porque a glória dele está revelada agora na minha pele de neném. Ah, que pele de neném. Deixa eu achar aqui. Vocês desculpam que tem hora que é difícil eu achar, gente. Não fica falando, esse cara... Estou lendo aqui. Mas apenas o Senhor perdoe ao teu servo o seguinte: quando meu amo entrar no templo de Remon para adorar e ele se apoiar sobre minha mão, e também eu me prostrar no templo de Remon para o adorar, o Senhor perdoe teu servo por isso. Eliseu disse: vai em paz. E Naamã foi embora até certa altura do caminho. Ou seja, ele está falando assim, a cultura deles lá, cara, me perdoa porque é a cultura deles, mas eu penso que
pela revelação da glória de Deus na vida de Naamã, esse povo é impactado, porque agora eles estão vendo um Deus muito diferente de todos os deuses. Ele ia falar, o rei ia perguntar, e aí, como que foi? Ele falou assim, me curou, e os presentes, tá tudo aí, eles não quis. O Deus deles age de graça, é pela graça, não tem mérito. E aí, no final das contas, Naamã estava mais curado do coração do que da lepra. Ele mais mata o ego do que é curado da lepra, que é a coisa mais importante. O mais importante não é a lepra, o mais importante é o coração de Naamã. O mais importante não é esse transformar físico, mas transformar interior. Agora ele é um homem que reconhece quem Deus é pela glória dele, pela cura que aconteceu com ele. Então o alvo do coração de Deus era o coração de Naamã. O alvo de Deus era o coração de Naamã e não era só a cura. A cura só mostrou quem Deus era, mas o que ele queria era a transformação do coração de Naamã, que era a coisa mais importante. Ou seja, o que a gente pode pegar da história de Naamã é não há mérito. Nada que a gente possa fazer para o Senhor vai atrair o olhar dele do ponto de vista que ele vai nos retribuir algo, porque tudo vem pela graça de Deus. Quebra o teu ego de pensar que você faz alguma coisa, que você tem crédito com o Senhor. Talvez o teu ministério possa se tornar o teu ídolo e teu ministério possa se tornar o seu Deus, mesmo servindo a Deus. Se você não tomar cuidado, a forma com que você faz as coisas, mesmo que sejam coisas boas, você vai começar a pensar que aquilo que faz vai agradar o Senhor no ponto de vista de salvação, de ganhar a vida eterna. Cara, nada. É tudo pela graça, é de graça. Então, não caia na besteira de pensar que teus méritos te conduzirão a algum lugar. Não pense que teus méritos vão te conduzir a Cristo, porque não vão, porque Cristo vem de graça. E a gente precisa olhar para essa história de Naamã e ver o alvo de Deus era o coração de Naamã, que precisava ser destruído, o ego quebrado e ele nascer de novo e ele reconhecer quem Deus era. Então a gente que às vezes já está na igreja, pode ser que caia na besteira de não se acordar para a idolatria, de não perceber que a gente é o ídolo de si mesmo. E aí uma coisa que eu estava pensando, às vezes tem muita questão assim, católico é idólatra, mas já parou para pensar que talvez a gente fica nessa, católico é idólatra. Talvez o católico é quem mais vigia contra a idolatria, eles estão acusados de idólatra que ele é, e quem acusa não vigia. Então talvez tanto ouviu, tu é idólatra, o cara fala, será que sou? E ele vai pensar e ele se afasta da idolatria, mas quem acusa de idolatria não é. Ou seja, às vezes a gente se idolatra, às vezes o nosso ministério se torna o nosso ídolo, os nossos dons se tornam o nosso ídolo, quando na verdade nem aquilo que a gente faz revela um relacionamento com Deus, que eu separei um trechinho aqui do livro, Deuses Falsos, do Tim Keller. Na verdade essa pregação vem muito do que eu li lá. E achei muito interessante isso aqui. Jonathan Edwards, que vai falar assim, ó. O Espírito de Deus pode produzir efeitos em muitas coisas com as quais não se relaciona. Assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não a ponto de relacionar-se com elas. Ou seja, meu amigo, pode ser que tu faz coisa para Deus, tu gera frutos para Deus, mas você não se relaciona com Deus, nem Deus com você. Ainda que você cante, ainda que pessoas se convertam, ainda que tu tipo, tipo fera da igreja, todo mundo te admira, igual admirava Naamã. O que Jonathan está falando é que o Espírito usa, mas isso aí não quer dizer que tipo, tu tem um relacionamento com Deus. Deus usa, mas isso aí não implica que tu realmente se relaciona com Ele. Ou seja, cuidado de pensar que teus métodos vão te aproximar de Cristo, porque Ele sempre vem de graça. E se a gente entender que Cristo, se a gente tem entendimento de Cristo, quem Cristo é, quem Deus é, a palavra de Deus sempre vem pela fé. E se a gente age por meio da fé, a gente tem que entender que a própria fé é dom de Deus de graça. Então, Deus já se encaminhou desde o começo. É impossível conhecer Cristo sem que Deus tenha nos dado o dom gratuito da fé. Então, sem mérito, porque isso aí vai te tornar um ídolo, um falso Deus de si mesmo. Ainda que você esteja tipo sob as asas do Senhor, tu é tipo um pintinho rebelde, que na verdade é Deus de si mesmo. Então é preciso tomar cuidado com essa questão para não se idolatrar. Cilada. Porque por mais que você seja bonzinho, vão considerar assim, eu sou uma pessoa bonzinha. Então vou pensar uma história para a gente pensar aqui.
Imagina que você visite asilos, você visite hospitais, leve marmitex para os moradores de rua, você visite orfanatos, você veste de Papai Noel no Natal e dá presente, e um monte de trabalho social, você não bebe, você não fuma, você não faz fuxico, você você é um fera, admirável pelo rei, tipo um Naaman da vida, você é tipo um Naamanzinho, uma Naamanzinha. E aí um dia você tem um relacionamento lá com o namorado, tu tá de carro e vocês brigaram. Vocês brigaram, você tá com raiva, nossa, lá briguei, não sei o quê. E aí você tá dirigindo, tá no celular mandando mensagem, tá com raiva, não sei o quê. Puf, você atropelou uma velhinha. Você passou pra mão lá, subiu na calçada e matou a velhinha e você vai preso. A polícia te leva. E você era uma pessoa boazinha. Você chega diante do juiz, vai adiantar você falar assim, não juiz, eu visito asilo, eu... orfanato, Papai Noel, não sei o que. Isso aí vai falar que tu tá livre de pena? Ah, tu faz muita coisa boa, coisa ruim é anulado pelo tanto de coisa que tu faz. De bom? Não é anulado. Então, a história desse juiz é justamente isso. A gente diante de Cristo é como a gente diante de um juiz. A gente senta no banco dos réus e aí a gente vem com a nossa vida. Ó, isso aqui é a nossa vida. Aqui, Jesus, essa aqui é a nossa vida escrita. Jesus vai olhar e falar assim, você está condenado. O salário do pecado é a morte, tu tá condenado, você vai morrer porque estava escrito que o salário do pecado era a morte. Ah, mas eu fiz coisas boas, mas você pecou. Não há quem não pecou, então foi condenado. E aí você fica triste, fala, pô, véio, vou morrer, fui condenado à morte. Esse mesmo juiz que falou que você foi condenado, agora ele desce, tira a toga, vai na tua direção, com o papel que ele te entregou da condenação, rasga e fala, eu vou morrer por você. Não pelas coisas boas que você faz, de graça, eu me ofereço no teu lugar. Você não tinha como pagar essa dívida, você não tinha como pagar essa dívida do perdão dos teus pecados. Era necessário que esse juiz, que era puro e santo, descesse do lugar dele, viesse sobre você e rasgasse a condenação e falasse assim, eu morro por você, não por mérito, mas por graça, porque eu te amo. E aí talvez você pense assim, é isso mesmo, a salvação não vem por obras, é pela fé em Cristo. Ok, meu amigo, isso é óbvio. Mas é como se eu perguntasse, qual que vale mais, a asa direita do passarinho ou a asa esquerda? Aí talvez você se assuste e fala, você está querendo dizer que as obras estão para a salvação, assim como o sacrifício de Cristo, a fé em Cristo? Não estou falando isso. Eu estou falando que as obras estão para a salvação, assim como as asas estão para o passarinho. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que passarinho tem asa. Se tu encontrar um passarinho que não tem asa, que nasceu sem asa, você vai falar assim, esse passarinho tem defeito, porque passarinho tem asa, passarinho tem bico, passarinho, quando cisca com seus pezinhos, ele cisca, aquela música lá. A asa tapa o passarinho, porque a asa faz parte do passarinho. O que eu quero dizer com isso? Não é sobre a importância da obra e da salvação como de tamanha importância. Eu estou falando que um gera o outro, que se não tem um, o outro não é gerado. E se tem um, o outro obrigatoriamente é gerado. Então, se tu tem fé, obrigatoriamente as obras são geradas. Se não tem obra, tu não tem fé, porque a fé gera obra. Então, não é sobre a importância, as obras são tão importantes quanto a fé em Cristo. Não é essa a questão. A questão é que um gera o outro. Então, não existe obra sem fé, não existe uma fé se não está gerando obra na tua vida. Não é sobre o que é mais importante, é que não existe. É tipo um passarinho tem asa, um passarinho tem bico. É isso que faz um passarinho ser passarinho. Se o passarinho não tem asa, tu vai falar no mínimo que o passarinho tem defeito. Mas se tua fé tem defeito, ela não é fé. A fé tem que ser fé. Se não existe fé defeituosa. A fé defeituosa não te salva. O que salva é Cristo. Então, às vezes, ele fala, eu tenho fé, e aí tu quer viver de qualquer jeito. Era muito fácil Deus simplesmente falar assim, Maria, tu vai ter um menino que vai pôr o nome de Jesus. Quando ele nascer, tu vai levar ele no monte lá, no Gólgota, tu vai levar ele no Getsêmani, tu vai levar ele no Monte Moriá, e tu vai sacrificar ele para a remissão dos pecados do homem, porque ele é puro e santo. Deus fez isso? Não, Jesus andou e pregou e transformou vidas, ele queria matar o ego, queria matar a idolatria, Jesus transformou vidas. Então não é só, eu creio em Cristo, beleza, estou salvo. Não, se tu crê em Cristo, tem que obedecer tudo que ele falou,
Você não pode escolher a parte do evangelho que te agrada. É tipo um passarinho sem asa. Tu tem uma fé defeituosa e um passarinho sem asa não voa, e uma fé defeituosa não revela a tua salvação que vem de Cristo. Então não é sobre qual que é mais importante, é que um gera o outro. Se não tem um, não tem outro. É impossível. Se tu tem fé, não tem obra, então se tu fizer coisa boa sem fé. Sabe por quê? Tu fizer coisa boa sem fé, você é seu Deus e você não se salva. Ainda que você seja bonzinho, vamos falar, não, sou uma pessoa boa, mas não te salva. Eu peguei um trecho aqui do livro que chama Maria é um espelho para a igreja, que é do Raniero Cantalamessa, que é um frei, que por sinal ele é pregador oficial do Vaticano. Ele é tipo o cara que prega para o Papa, e eu conheci ele porque ele foi pregar para o Papa e usou C.S. Lewis. Aí eu fui ler, comprei esse livro, e ele vai falar isso para que a gente possa ter um entendimento. Às vezes a gente tem umas ideias erradas até daquilo que os católicos falam. Que tinha feito Maria para merecer o privilégio de dar ao Verbo sua humanidade. Que tinha acreditado, pedido, esperado ou sofrido para entrar no mundo santo e imaculada. Procura aqui também o mérito, procura a justiça, procura tudo o que quiseres e vê se achas nela, desde o começo, algo senão graça. Maria pode fazer suas em toda a verdade as palavras do apóstolo e dizer: pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça. É o que é. Maria, que era mãe de Jesus. Existia mérito nela? Não existia. Existia graça. Ela foi imbuída, encharcada da graça de Deus. Então, sem mérito. Desde o começo, ela foi agraciada. Ela foi cheia da graça de Deus. Sem mérito. Então, qual que é o meu convite no final desse vídeo para você que chegou até aqui? Talvez era mais confronto, eu estou tentando confrontar teu coração, porque é preciso matar o nosso ego, é preciso nos voltar para Deus, quebrar a gente da nossa própria idolatria, pensar que os nossos ministérios não querem dizer nada. Por mais que tua obra seja grande, por mais que os teus feitos sejam grandes, meu amigo, não vale nada, isso aí não representa nada, como eu falei na citação do Jonathan Edwards. O Espírito age, mas não quer dizer que tu se relaciona com Deus, pode ser que o Espírito está te usando e você não tem um relacionamento com Deus. Então, nesse momento, eu oro para que você se curve diante de Deus e o adore, assim como o único Deus da tua vida, assim como Naamã fez, assim como Eustáquio nas Crônicas de Nárnia fez ao reconhecer que Aslan salva a vida dele, transforma o coração dele, se converte. O meu convite para você que chegou até aqui é de vigiar os teus pensamentos e pensar: quem é meu Deus? Qual o lugar de Deus na minha vida? Em que ponto da vida eu estou? Com que Deus eu me relaciono? Porque às vezes a gente pensa que acredita em Deus, que adora Deus e se relaciona com Deus mais que parece um gênio da lâmpada do Aladinho. Vigia o teu coração e se prostra diante de Deus. Quebra os grilhões do teu coração. Quebra a tua idolatria, quebra o teu ego, mata o teu ego, coloca a mão no teu coração, coloca a mão na tua cabeça e pede que o Senhor venha, porque só Ele vindo pode gerar em você uma vida santa, só Ele vindo pode gerar em você um coração que se arrepende do pecado, só Ele vindo que pode proporcionar que você seja purificado, tuas boas coisas, tuas obras de fazer qualquer obra social, é válido, é bonito, porque tu tá mostrando em quem tu põe tua confiança, quem tu tá obedecendo. Então eu, no caso, eu participei de um projeto que a gente visita o hospital, e aí uma vez eu preguei e falei assim: gente, vocês olham pra gente e pensam, nossa, que povo bonzinho, né? Eles fazem essas coisas. Filho, eu não tô lá porque eu sou bonzinho, eu tô lá porque eu tô cumprindo uma ordem de alguém que mandou, eu tô indo porque Cristo mandou e eu tinha que ir. Vem uma ordem dele e eu obedeço. Então, às vezes você tá parado e não faz nada, tem uma ordem de Deus falando: vai, filho, se move, vai, tua fé precisa, tua fé para ser viva, ela tem que ser uma fé que se move, uma fé que perdoa, uma fé que ama, uma fé que anuncia, uma fé que vai e se move, cheia de comida dentro do teu guarda-roupa e tá parada. A fé, filho, a fé com obras é a fé que representa uma fé verdadeira. A fé que salva é a fé que reconhece quem Jesus é. E se tu reconhece quem Jesus é, tu obedece tudo que Cristo falou. Então eu peço que o Senhor possa vir sobre o teu coração, sobre os teus pensamentos, sobre a tua vida. Se você chegou até o final, que eu peço que o Senhor possa vir tremendamente sobre o teu coração e gerar uma pessoa nova. Que se Ele te convenceu a ficar até o final, é que Ele queria que você ouvisse, que Ele quer te fazer uma pessoa nova, assim como fez com Naamã.
que obedeceu. A obediência de Naamã revelou a glória de Deus lá na frente. Ele ouviu, caminhou, obedeceu. As 7 vezes mergulhou e cada mergulho dele era ele sendo treinado a obedecer a Deus. Cada mergulho ele estava obedecendo, cada mergulho ele estava caminhando na fé até a hora que ele foi curado e ele reconheceu quem Jesus era, quem Deus era. Então Naamã precisou fazer um processo com Deus. E nesse tempo de hoje, muitas vezes a gente quer fugir dos processos de Deus. Ame os processos de Deus na tua vida. Se curve ao Senhor e o adore como tal. Eu peço a Deus que venha sobre o teu coração por meio do Espírito Santo. E toda palavra, se é da boca de Deus de verdade, ela tem poder para isso. Então, pelo poder do Espírito Santo, ele possa gerar no teu coração uma pessoa nova que sai desse vídeo transformada. Não pelas minhas palavras, mas pelas palavras de um Deus que te ama e que morreu de graça para te salvar. Que Deus abençoe. Tchau. Meu amigo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu comentário sobre esse texto, sobre essa palavra. Surgiram novas palavras e que Deus possa ser teu Deus.